Capítulo 18.1 Liderando a peça nos bastidores, aterrorizante Gushangji. Um vento frio soprava pela noite escura e sombras assustadoras aumentavam o terror da situação sob o luar prateado. Bai Lai assistiu à cena à sua frente em total descrença, a realidade o deixou pasmo. Ele sentiu como se alguém abrisse seu crânio e derramasse uma bacia de água em seu cérebro. Um momento atrás, ele tentou racionalizar as palavras de Imei como uma espécie de piada e esperava que ela abrisse um sorriso, mas a aparição de seu arqui-inimigo, Gushangji, esmagou seus pedaços finais de fantasia. Bai Lai acreditava que o vinho deveria ser preparado para ele, mas quem estava bebendo era outra pessoa. O que mais? As palavras e ações de Imei. Do começo ao fim, Imei o manteve no escuro e o tratou como um macaco pulando na palma da mão. Essa percepção fez Bai Lai tremer, e seus olhos ficaram vermelhos de raiva quando um espírito maligno emergiu de sua testa. Um enorme tigre branco se materializou atrás dele, e a palavra rei apareceu em sua testa. Ele não era burro e entendeu que Imei o enganou, então ele usou todo o seu poder para tentar atacá-los a qualquer momento. Gushangji, você... Ele lançou adagas para os dois enquanto chamas de raiva queimavam em seus olhos. Apenas alguns momentos se passaram desde que Gushangji apareceu e disse as palavras que disse a Bai Lai. Mesmo agora, ele ignorou o rosnado e o olhar de Bai Lai e disse, irmão Bai, por que você não se senta para tomar uma bebida? Você está menosprezando esse Gu. O luar prateado iluminou o belo rosto de Gushangji enquanto ele se sentava lá com uma expressão indiferente que o fazia parecer um deus frio e sem coração esculpido em jade imortal. Por outro lado, Bai Lai sentiu seu coração afundar no fundo de um abismo enquanto observava as ações e a indiferença de Gushangji. E Imei, o irmão Bai é seu noivo, então você deve servir uma taça de vinho para ele. Não o envergonhe depois que ele veio até aqui no meio da noite. Gushangji disse com um sorriso e tomou um gole de seu vinho. Quanto a Bai Lai, ele não podia dar a mínima para o tolo. Afinal, tudo estava sob seu controle. Bai Lai fez seu guardião e seguidores irem atrás de Yeling, então não havia como eles voltarem tão cedo. Afinal, Yeling estava tentando escapar da perseguição do velho Ming, então Gushangji calculou que ele poderia nem estar mais na cidade antiga. O pessoal de Bai Lai precisaria perder muito tempo para encontrá-lo e capturá-lo. Isso deu a Gushangji tempo suficiente para fazer o que desejasse com Bai Lai. Afinal, ninguém além de Bai Lai sabia que ele havia levado Bai Lai para sua armadilha. Quanto a Yeling, o pobre Yeling nunca conseguiu ver o rosto ou a figura de Gushangji. A propósito, Gushangji ficou satisfeito depois de olhar para seu futuro bode expiatório. Yeling não era um filho favorito do céu à toa, sua força e reflexos eram um corte acima do resto daqueles ao seu redor. Além disso, Yeling também tinha inúmeros meios de salvar vidas e tesouros na manga. Gushangji sentiu uma aura destrutiva do talismã negro nas mãos de Yeling e o considerou um tesouro salva-vidas deixado para trás pelo antigo imperador celestial da reencarnação. Por esta razão, Gushangji ordenou ao velho Ming que não pressionasse Yeling com muita força, ele só tinha que persegui-lo com alguma intenção de matar e fazê-lo correr como um pato. Ele estava bem ciente de que Yeling não desperdiçaria um tesouro tão precioso para salvar vidas, a menos que fosse necessário, afinal.
Usar tal tesouro em um mero deus-rei seria apenas um desperdício. O que mais? Não havia necessidade de o velho Ming morrer por causa de um assunto tão trivial. A mente de Gu Shangji logo voltou à realidade. Ele não instruiu Mei a conduzir Bai Lai até aqui apenas para uma conversa fiada e se exibir diante dele. Embora fosse bom se exibir, Gu Shangji ainda precisava fazer algum trabalho. Afinal, como ele colocaria a herança proibida na cabeça de Yeling se Bai Lai não morresse aqui esta noite? Era hora de Bai Lai desempenhar seu papel na peça. Como você comanda, mestre? Depois de ouvir o comando de Gu Shangji, Mei deu um passo à frente e chegou antes de Bai Lai, que a encarou com raiva e ódio. Sem se importar com suas emoções e pensamentos, ela encheu uma taça de vinho e disse a ele: "Você não vai agradecer ao meu mestre por sua generosidade." Não havia gentileza em suas palavras, e Bai Lai só podia ver desgosto e indiferença em seu olhar. A maneira como ela o tratou fez Bai Lai tremer, e agora ele só desejava esbofeteá-la até a morte. Se ele não tivesse visto tudo isso com seus dois olhos esta noite, então Mei teria continuado a tocá-lo como um violinista que não sabia um pingo da verdade. Mei, você é cruel. Eu te tratei bem e sempre mostrei educação, então por que você fez isso comigo? Bai Lai rosnou com uma voz quase inaudível. Mei olhou para ele sem dizer uma palavra, pois acreditava que ele não precisava saber de nada. Zumbir. Logo, raios brilhantes de luz e camadas de névoa nebulosa se ergueram do solo ao redor do pátio interno e se transformaram em uma névoa caótica que bloqueou o céu. Assim que Bai Lai pisou no pátio interno, ele acionou a formação de ocultação montada em torno dele. A formação de ocultação cobria todas as direções e evitava que qualquer aura vazasse. O coração de Bai Lai ficou frio quando ele percebeu que não trouxe ninguém junto, mesmo os seguidores que normalmente o seguiam no escuro foram enviados atrás de Yeling por ele. Bai Lai ficou parado com um humor odioso e se xingou por suas ações tolas. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de tremer de medo quando percebeu a razão por trás das palavras e ações de Mei no banquete. Ela fez tudo isso para criar uma barreira entre Yeling e ele e conseguiu isso com louvor. Os dois não seriam mais irmãos, afinal, ele enviou todos ao seu redor atrás de Yeling, deixando-o sozinho e sem esperança. Ela não apenas colocou uma cunha entre os dois, mas também o deixou com uma dica para chegar a este lugar desolado. O couro cabeludo de Bai Lai ficou dormente e um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele percebia tudo o que acontecia. Eles cavaram um buraco para ele, previram todos os seus movimentos e o conduziram pelo nariz até que ele caísse no buraco. Não houve falhas na atuação espetacular de Mei. Ele sempre acreditou que ela era uma mulher amável e gentil. Depois de servir uma taça de vinho para Bai Lai, Mei se virou e ficou ao lado de Gu Shangji mais uma vez com uma expressão obediente e respeitosa. Ela até encheu seu copo vazio de vinho para ele mais uma vez. Irmão Bai, você quer dizer alguma coisa? Ouvi dizer que você queria me matar, então por que você não tenta agora que estou bem na sua frente? Gu Shangji disse com um sorriso enquanto estendia a mão para segurar um dos reibos de raposa fofos de Mei em seus braços com uma expressão confortável. Desde os tempos antigos, o absurdo excessivo levou os vilões à morte porque seus planos e arranjos nunca poderiam compensar suas deficiências. Infelizmente,
Bai Lai não seria capaz de escapar vivo deste lugar, mesmo que Gu Shangji desse a ele a noite inteira, então ele não estava com pressa. Afinal, ele não era como aqueles vilões mortos que não eram meticulosos o suficiente ao fazer planos. O mais importante era que Gu Shangji queria saber como Bai Lai se sentia agora. Afinal, ele, Bai Lai, era alguém que queria matá-lo há muito tempo. Gu Shangji tinha inúmeros métodos cruéis na manga que ele poderia usar para matar seus inimigos. Não que ele tivesse um caráter e mente distorcidos, mas sua situação não permitia que ele vivesse com um coração bondoso. Capítulo 18.2 Liderando a peça nos bastidores, aterrorizante Gu Shangji. Ei Mei, por que você me enganou? Que tipo de benefícios Gu Shangji lhe prometeu para você servi-lo? Diga-me se ele está ameaçando você e eu garanto ajudá-lo. Bai Lai encarou Ei Mei com um olhar feroz que fez parecer que ele queria engoli-la inteira. Homem tolo! Você nunca será capaz de ir contra meu mestre. Ei Mei olhou para Bai Lai com os olhos cheios de desgosto, desdém e indiferença, foi assim que ela o viu desde o início. Se não fosse pelas instruções de Gu Shangji, ela nunca teria sido capaz de fingir ser uma mulher gentil e virtuosa na frente dele. Quanto a como Gu Shangji era melhor que Bai Lai. Além de não ter a indiferença e os meios implacáveis de Gu Shangji, nada mais o fazia se destacar na frente de Gu Shangji. Em sua opinião, Bai Lai não poderia nem se comparar a um dos sapatos de Gu Shangji. Gu Shangji, você organizou tudo isso, certo? Na verdade, você levou todos nós pelo nariz nos bastidores, não foi? Por todo esse tempo, Ei Mei estava ouvindo suas ordens, certo? Bai Lai rugiu. A essa altura, seus olhos haviam chegado a um ponto em que poderiam explodir de raiva e ódio a qualquer momento. Ei Mei, que sempre mantinha uma distância de 3 passos dele, parecia tão íntimo e obediente ao ficar ao lado de Gu Shangji, e esse fato fez seu sangue correr para seu cérebro. Bai Lai mal podia esperar para esbofetear os dois até a morte. Porque ele não conseguia ver através dessa farsa. Gu Shangji com certeza sabia como esconder suas tramas. Quem teria pensado que ele os estava secretamente levando pelo nariz todo esse tempo? Ninguém poderia imaginar isso. Afinal, ele nunca ouviu nada sobre Ei Mei ser a namorada de Gu Shangji. E não era só ele, mesmo os discípulos do Palácio Celestial Imortal Dale provavelmente não sabiam desse fato. Quando exatamente ela se virou para o lado dele? A alma de Bai Lai quase congelou quando ele percebeu tudo. Gu Shangji era muito assustador. Ele estava escondendo tudo assim para dominar tudo e todos. O que ele estava tentando alcançar? Poderia ser, ele não poderia estar tramando algo aterrorizante, certo? Ele não poderia ser o único tramando tudo nos bastidores, certo? Parece que você não é tão burro quanto parece. Eu teria duvidado de você e de suas conquistas se não tivesse reagido tão rápido quanto o fez. Gu Shangji disse com uma risada e então levou o copo aos lábios e lentamente tomou um gole antes de acrescentar: Irmão Bai, você deveria engolir este copo de vinho o mais rápido possível. A fonte amarela fica muito longe daqui, e você não vai conseguir nada para beber no caminho. O que? Gu Shangji, você está planejando me matar. As palavras de Gu Shangji fizeram Bai Lai estremecer de terror, e ele percebeu que não tinha nem palavras para amaldiçoar os dois à sua frente.
Toda a família do Tigre Branco, uma poderosa família imortal antiga, estava atrás dele, então Gushangji se atreveu a matá-lo de verdade. Ele nunca tinha visto ninguém além de Gushangji que pudesse falar tais palavras assassinas com um tom alegre e um sorriso. Ao mesmo tempo, Bai Lai sentiu uma monstruosa sede de sangue correr para ele com a intenção de afogá-lo até a morte. Gushangji era muito mais aterrorizante do que parecia na superfície. Todos no mundo acreditavam que Gushangji não passava de um jovem supremo com uma profunda base de cultivo. Infelizmente, quem teria pensado que ele teria esse lado? Irmão Bai, você é retardado ou algo assim. Por que eu faria você vir até aqui se não fosse matá-lo? Você acha que estou aqui para conversar com você a noite toda? Gushangji disse com uma risada indiferente. Zumbir. Logo após ele terminar suas palavras, a taça de vinho em suas mãos se partiu e liberou inúmeras flores divinas que floresceram ao seu redor. Uma deslumbrante flor imortal se materializou do nada e se enraizou no vazio na frente deles, aparecendo como se desejasse absorver a vitalidade de todos os seres vivos existentes. Sopro. Bai Lai, que ficou de olho em Gushangji, nunca esperou que Gushangji fizesse um movimento logo após terminar suas palavras, então ele não resistiu ao impacto do ataque de Gushangji que o surpreendeu. O fantasma do tigre branco atrás dele foi esmagado em pedacinhos. O peito de Bai Lai explodiu e uma flor divina com pétalas semelhantes a cristais se enraizou dentro dele. A flor balançou e lançou uma explosão de luz que choveu sobre ele. Ao mesmo tempo, uma dor terrível das profundezas de sua alma assaltou a mente de Bai Lai e o fez rugir. Toda a sua resistência e poder ofensivo foram esmagados em nada além de um momento, incluindo o fantasma do tigre branco que ele acabara de materializar. A diferença entre os dois não poderia ser estimada. Esta definitivamente não é a força de um rei outorgado. O que mais você está escondendo? Bai Lai tentou se levantar com os olhos arregalados. Sangue cobria seu corpo, e ele tossiu ainda mais enquanto se levantava com uma expressão cheia de descrença. O fato de que Gushangji poderia obliterar tão facilmente seu fantasma de tigre branco e resistência significava que a força que ele exibia havia ultrapassado o nível que seu reino atual poderia resistir. Essa percepção surpreendeu Bai Lai, e ele se perguntou quantos segredos mais Gushangji escondia. Gushangji era muito assustador. Ultimate Golden Destructibility é um desperdício em suas mãos, irmão Bai. Gushangji não respondeu sua pergunta e olhou para as runas douradas que gradualmente se materializaram nas mãos de Bai Lai com satisfação. O que o deixou interessado em Bai Lai, além de querer usá-lo como uma ferramenta para fixar a herança proibida em Yeling, não era outro senão a Ultimate Golden Destructibility. Afinal, era uma das três principais habilidades do Reino Superior quando se tratava de poder destrutivo. É que a lacuna entre Bai Lai e seu reino era muito grande, então não havia como Bai Lai exercer o verdadeiro poder da habilidade. Zumbir. Nesse momento, uma chama dourada escura explodiu do corpo de Bai Lai, e o brilho da palavra rei em sua testa também disparou enquanto ele emitia uma aura aterrorizante que poderia subjugar todas as feras à rendição. Ele estava queimando sua força vital enquanto ele resolveu lutar até a morte. No entanto, o que o deixou pasmo foi a deslumbrante flor imortal enraizada em seu peito. Mesmo depois que ele deu tudo de si, a flor não desapareceu.
Era como se estivesse profundamente enraizado em sua alma. A flor ensanguentada estava em plena floração e suas pétalas balançavam ao redor. Gu Shangji, por outro lado, não se levantou e apenas observou a cena à sua frente com uma expressão de interesse. Bai Lai, no entanto, entendeu bem que morreria sem dúvida se não desse tudo agora. Ele podia ver que Gu Shangji apenas olhava para ele com os olhos de um caçador olhando para sua presa ou alguém no alto olhando para uma formiga impotente que poderia ser pisoteada até a morte a qualquer momento. Gu Shangji, devo massacrar você. Uma luz brilhante explodiu das profundezas do mar da consciência de Bai Lai. Ele havia sacrificado uma página dourada deslumbrante com inúmeras runas douradas circulando ao seu redor, que se transformou em um tigre branco que exalava uma aura terrível de supressão e parecia desejar a queda dos céus. Era o tesouro salva-vidas que ele guardava para uma situação de risco de vida em que não tinha saída. Morrer. Bai Lai se transformou em uma sombra dourada com um grito e correu para Gu Shangji com a intenção de brigar com ele. Se uma formação de ocultação não estivesse cobrindo os arredores, sua aura teria surpreendido toda a cidade antiga. De repente, uma monstruosa energia demoníaca permeou os arredores quando uma alabarda carmesim escura cortou o ar e apareceu na mão de Gu Shangji. Sem mudar sua expressão, ele cortou com a alabarda. O tigre branco, que correu para ele, explodiu com um estalo, e a página dourada também se desfez antes que pudesse tocá-lo. Você é um deus. Descrença e desespero encheram os olhos de Bai Lai, e ele abriu a boca para proferir algumas palavras. Você não está muito ansioso pela morte. Preciso ensiná-lo a opor alguma resistência agora. Gu Shangji disse com um tom monótono enquanto sua outra mão se estendia e agarrava o pescoço de Bai Lai na velocidade da luz. Em instantes, a aura ofensiva em torno de Bai Lai desapareceu no ar.